impressionante. Como quem? Como o gringo sabe fazer série. Sabe? Os roteiros. Foda, cara. A gente é muito. Apesar que a gente teve uma conversa sobre isso, que às vezes as pessoas não querem. Você tá rastejando. Eu sei que vocês ficam falando, não bate a cabeça no microfone. É, a gente fala assim, Olha lá, né? agora entrei em Não, quadro. dá uma Ó, dor na cabeça pode do seu entrar. peito aqui, ó. Posso? Não, mas não é um perigo isso aqui, ó. Não, não é, gente. Vocês ficam falando. Você acha que a gente não vai ver? Exato. O quê? Tá vendo? Tem mais de 12 batidas aqui. Eu vou fazer uma edição pra você, só de pessoas que botaram. Pois é, aí, ó, melhores momentos pras férias, olha aí, as batidas. Batidas no Ó. microfone. E, Boa, a Bel tá, olha, a Bel já traz até o café dela. Nossa. Eu trouxe Nossa. tudo, gente. Eu vim pra Maravilhoso. ficar. Maravilhoso. Tá faltando um toque feminino nesse programa. Nossa, Entendeu? total. Então vocês podem. Onde eu. Aqui, né? Senta aí. Só faltava bater essa Você quer Não, sentar mas em outro não lugar? tem Você vai ser a como. primeira Não convidada quero que vai mudar de ficar lugar, se aqui. você quiser, hein? Inclusive, Eu quero essa fazer água um aí ba- não é dela não, hein, cara. Isso aqui Essa não água não é dela, Eu não, trago a Isa, minha. Isso é água? Olha. Isso é água mesmo? É. Gente, mas isso é muito chique. Ou É mate? só porque você veio na do mês, veio mais cedo, você viu que ele Daqui, essa criticou a aqui. nossa água. você Por que trouxe ele a sua, né? criticou? Peraí, deixa eu só ver se tá tudo certo. A Rita. Fica tranquilo. RG, você vai precisar só de uma foto 3x4 pra gente e Olha aí. fechou. Vocês querem? O que é chiclete? Não é rica. Ah, o que é Rica? isso? Rica, aquele negócio. Meu Deus! você tem passa. isso pessoalmente, que Eu ganhei, maravilhosa. né, bem? Hã? Eu ganhei. Olha Que lá. maravilha. Gente, o Marco Isso Rica aqui tá é- investindo em Tá, tudo é mesmo. não, a marca Impressionante, dele. cara. O pessoal de virou televisão faz isso. É, Usa o cara. negócio que é pra tirar o brilho. Nossa Isso aqui é uma Senhora. barata. Eu vou até tirar o óculos também. Fica super à vontade. Aqui é o Ai, meu gente, país. eu tô tão cansada que a gente podia dar uma descansada. antes Que é? de A gente acabou de começar. almoçar, fazer aquela pós-almoço. Ai, será que a gente Ai, tava vamos. dormindo? Adianta Vamos 20 mesmo. minutos aí, gente. Só um que pouquinho, a gente não, vai... 3 segundos pra mim já tá Ah, Super à vontade. Enquanto ela descansa, vamos falar um pouquinho das nossas redes. Você que está aqui no Embrulha Sem Roteiro, você aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, Embrulha Sem Roteiro. Tem o Cortes Embrulha Sem Roteiro também, que vão ter só os melhores trechos da entrevista para você poder assistir. No Instagram, @embrulha.semroteiro. Facebook, que mais? Deezer, Spotify. Fique à vontade, se inscreva, vá atrás, vem assistir, acompanha a gente, comenta, sempre importante comentar. Quer falar mal do convidado? Fala. Fala bem? Fala. Falar mal do Barros não adianta, porque a gente já faz Não esse adianta, papel. não adianta que ele Mas já fala dá toda engajamento pra gente e sempre ajuda. Gente, e hoje nós estamos aqui com essa atriz fantástica, fantástica, fantástica. A atriz, produtora, roteirista. Ai, meu Cara, Deus. que eu tive o prazer de trabalhar com ela muito pouco tempo, né? Mas com a foi Bel nesse Teixeira. século ainda. Foi nesse século Foi. ainda. É. E assim, já era fã quando eu trabalhei, vendo ela em cena, mais fã ainda. E aí ela conseguiu trazer toda essa emoção dos personagens que ela faz no teatro para esse personagem da novela, a Bruaca. Bel, parabéns pra você. Obrigada, gente. Obrigada, colegas de trabalho. Obrigada. Essa Só uma coisa, vamos falar do nosso querido estúdio? Claro, lembrando sempre que a gente tá falando diretamente do estúdio Jacarandá, esse nosso parceiro incrível aqui, tá? Então, pra você que tá precisando de um estúdio, primeiro consulta a nossa pauta, que eu fico puto quando a gente quer marcar aqui, já E tá tem ocupado. alguém que Então, ouviu isso você aqui não vem e quer pegar. atravessar o nosso rolê não, tá? Eu primeiro falar, o Embrulha já marcou esse mês, aí vocês vêm o próximo. Mas eles são maravilhosos. Bel Teixeira que traz tudo, traz sanduíche, traz água. Eu venho pronta, eu sou a minha café. própria casa. Nossa senhora, que show. Tanto que eu tô dando rolê por aí. E tudo cabe numa bolsa muito pequenininha. Mas E o importante é você ter sempre muita água. É isso aí. Essa é a coisa da vida. E rica na carteira, né? Pra Exatamente. tirar Pra esse tirar os- negócio. E tá Mas dando aqui tem muito umas- rolê, como é que tá esse pós-Pantanal pra você, esse fenômeno? Ah, eu tô voltando pra São Paulo depois de muito tempo. Eu perdi noção de tempo, eu não perdi noção de espaço. Tô gostando de ficar meio assim. Mas agora vindo pra cá, eu moro em Santa Cecília. sim. Aí peguei o minhocão, já dei aquela choradinha, que eu gosto, acho lindo. Aí a gente tá na Liberdade. Então, quando eu desci, que você pega ali, sai ali e pega a Rua dos Estudantes pra vir pra Sim. cá, também eu fiquei super emocionada. Então, eu tô dando uns rolês há muito tempo, mas eu gosto tanto daqui. E eu tô querendo tanto voltar pra casa, sabe? Eu tô voltando. Há uma semana que eu já tô voltando, mas é difícil. Ah, Porque- você
está voltando a residir aqui em São Paulo. Não, sempre morarei aqui. Ah, você ficou um tempo lá no Rio e... Fiquei. Eu tô no Rio desde novembro do ano passado, 1 ano, né? Quase. E como é que era? Vocês revezavam Projac, não é mais Projac, né? Estúdios Estúdios Globo Globo. Ah. e Pantanal, como é que era essa... A gente ficou. O pessoal ficou. Teve um pessoal que ficou 3 meses e meio no Pantanal o ano passado. Foi uma loucura. Aí a loucura mora. Dessa vez, do ano passado, eu fui acho que 2 ou 3 vezes, porque a minha personagem ficava muito dentro de casa, né? É. Então eu gravei as primeiras saídas dela da cozinha foram as primeiras cenas que eu gravei no Pantanal. E eu não conhecia o Pantanal. Então, eu não sabia nada do que ia acontecer. Perguntaram pra mim, você anda a cavalo? Eu falei, ando. Você anda de avião? Ando, claro, de avião. Ando. Pequenininho. Eu não... Nada, gente. Nada, assim. Eu tenho pânico de avião. Agora eu tô aprendendo. Eu não sei andar a cavalo, entendeu? E aí eu cheguei lá e é uma viagem que não acaba, que você pega avião, depois você pega uma 4x4, depois você pega uma BR de terra, depois você pega estrada de areia e abre e fecha a porteira, abre e fecha a porteira, abre e Exatamente. fecha a porteira. Eu fiz um desafio comigo mesma que eu ia abrir e fechar todas as porteiras na ida e na volta. Caramba. E foi interessante. Aí você chega numa fazenda acabado. E eu não conhecia e fiquei um dia inteiro na fazenda, assim, quieta, traumatizada com aquela viagem, falando, todo mundo tá passando por isso. Aí no dia seguinte eu fui gravar uma primeira cena, o Papinha que dirigia, e eu fui pro Rio Negro. E aí foi. E até então eu tava assim. É isso aqui, o Pantanal? Caraca. Imagina, gente. Eu cresci em Ubatuba, naquelas praias lindas, entendeu? O Brasil é um país lindíssimo. É só isso aqui, o Pantanal, que todo mundo fala. Quando eu cheguei ali no Rio Negro, que eu primeiro encontrei um set com muita gente, mas eu sacava, isso foi do começo ao fim do processo, eu sacava que tinha um respeito pelo lugar, sabe? E aí era o Papinha dirigindo, era uma cena eu e Juliano Casarré num bote, numa voadeira, né? E foi muito lindo, assim. Aí teve uma hora que fez um silêncio, pediram pra gente esperar um pouco, a gente ficou uns 15 minutos no barquinho, eu e Casarré, tava todo mundo pra lá de uma curva, eu fechei o olho e falei, isso aqui é o Pantanal. Eu nunca tinha ido num lugar tão forte. E acho que o lugar até me passou uma rasteira, sabe? Tava desprezando bem. Agora vê como a gente é forte, me veio um... Eu lembro de olhar pra trás, assim, o Casarré tava quieto, sabe? E eu fiquei quieta com ele e falei, esse cara é muito parceiro. E ele foi meu parceiro até o último dia e vai ser pra sempre. Mas a cena que a gente gravou foi a cena que era a primeira vez que a Maria Bruaca saía da cozinha pra ver o entorno, porque descobria que o marido tinha outra família. Então aquilo lá era eu mesma, vendo o Pantanal, vendo aquela equipe. Tinha um câmera lá, o Pedrinho, que eu amo muito, que é um gênio, jovem, pequenininho, e nunca mais vou me esquecer, assim, ele é peso leve, sabe? Então ele pegava aquela Sony Venice gigante e voava com ela, assim. E nesse dia tinham vários barquinhos, um atracado no outro, toda a equipe. Então eu tava deslumbrada com aquela natureza do Pantanal e com a natureza do audiovisual sobreposta àquela natureza, mas com todo o respeito. E isso aí foi a primeira ida. E eu fui, voltei. Depois a gente foi, a partir de janeiro, a gente foi pros estúdios. E aí era um elenco pequeno, se você for pensar. A gente gravava muito. Aí quando chegou mais ou menos abril e maio, fomos de novo pro Pantanal. Eu fui a primeira a chegar e a última a ir embora, eu e a Alanis. E aí foi lindo, aí foi imersão mesmo, sabe? Foi imersão, deu tempo de eu pegar o aviãozinho, de eu ter pânico do nosso piloto maravilhoso falar, dirige você o aviãozinho, porque pânico de avião é coisa com controle, dirigir o aviãozinho, depois fugir,
nunca mais fugi da fazenda. Falei, vou fugir mesmo. Peguei uma mochila e fugi. Falei, nunca mais vou pegar esse aviãozinho. Aí ela encontrou 3 jacarés e voltou correndo. Não, fiquei numa fazenda. Gente, o negócio dos jacarés é incrível. Porque a gente ficava lá e aí tinha muito jacaré. Não é pouco muito, jacaré. é Inclusive muito, né? porque era uma época pra estar cheio, E ele- abril e maio, e tava tudo vazio. E as salinas, onde eles ficam, que são uns piscinões gigantes, tudo seco. Foi Nossa. incrível, incrível. E- Aquilo de tristeza que você falava, meu Deus. Aí todos foram pro Rio Negro. Então era muito jacaré, Era e no muito começo jacaré. você ficava assim, do final você tava assim, olha esse, ai, aquele lá. E eles mordem, entendeu? Eles mordem. E eles têm medo, mas eles têm medo da gente, não tem? Ah, Isso não. É. mais ou menos. Dela, pela cara da Bela, não. Pela cara dela. Eu Não, acho tem- que eles não são tímidos, não. Eu acho que Não. eles são bem bravos. É mesmo? Tanto é que depois a gente falava, começava, sempre tinha muita segurança pra gente, sempre tinha um bombeiro perto, até nos dias de folga, sabe? Sempre tinha gente ali olhando, porque a gente começou a achar que a ariranha era o nosso pet de estimação. E Aham. são bichos que estão ali na É, natureza você deles, tá invadindo entendeu? a casa Sim, totalmente. e outra, né? Tá Os invadindo. jacarés, 6 meses antes, ele tava num posto se vacinando, cara. É. Você tem que entender a transformação. Era toda uma aldeia aquilo. É. Era um É o pessoal! Era o pessoal ribeirinho ali, vacinado! cara. Ai, como é que eu não tinha Mas você pensado não viu nisso? um jacaré espirrando, não foi? Não, tava todo mundo bem. Tava Cara, todo mundo é bem. Eu não tinha falso. pensado nisso. Vou escrever no grupo hoje, gente. Mas então foi isso. Ficamos. Depois a gente voltou pro Rio. E nisso eu vinha de vez em quando pra cá, né? A filharada e tal. Nossa. Olha, puxado. Agora eu voltei com uma van, porque eu acumulei coisas no Rio. Eu voltei domingo passado. Faz uma semana que eu voltei. E eu tô com essa paixonite paulistana. Cada pedaço. Eu tava aqui na Liberdade, eu pensava, quando desceu, eu falei assim, gente, eu passei por esse bairro todas as fases da minha vida. Inclusive, o ano passado eu tava aqui, a despedida do meu filho, agosto, a despedida do meu filho que foi morar fora foi aqui na Liberdade. Mas sabe quando você. Essa Aham, aqui é a sim. minha cidade, assim. E eu tô sempre viajando, sempre. E toda vez que eu volto, hoje eu tive isso, assim. É o famoso como é bom voltar pra casa, né? Sempre. E como é bom voltar pra casa, e a casa é São Paulo, não tenho a menor dúvida. Foi engraçado que você começou a falar da emoção. Eu não estava entendendo se era saudosismo do Pantanal ou do Rio, ou a emoção de estar aqui. Entendi. É aqui totalmente. Porque E eu às vezes adoro o fica tanto Rio, adoro o tempo, né? Pantanal, adoro. Me manda pro lugar, você vai ver. A gente não viajou juntos, né, na nossa época de Companhia Livre, mas eu adoro viajar pra qualquer lugar. É gostoso. também, Adoro, né? sempre tem essa frase, eu moraria aqui. Qualquer lugar eu moraria. Mas esse negócio de São Paulo, pra mim, eu acho que eu tô ficando mais velha, tá cada vez mais forte. Mas assim. você é natural de São Paulo. Sou. E eu ainda falo, eu brinco que eu quero ser cimentada no Minhocão, não quero ser enterrada quando eu morrer. Ô, Bel, Aham. o seu pai é daqui de São Paulo também? Não. Não? Meu Renata pai não. nasceu em Santos, Ah, é? minha mãe também, mas depois ele foi criado em Taubaté, Ubatuba, Taubaté de novo, se não me engano, e de Taubaté ele pegou a Dutra e veio para São Paulo, e a família inteira, que é uma família de caiçaras e funcionários públicos, e isso é muito bonito, porque parece que é tudo imigrante, a família inteira, quando ele resolveu vir, veio atrás, Legal. para dar o suporte. É porque na verdade, a gente ensaiava e tal, né? Daí um dia eu não sabia que você era filha do Renato Teixeira. Eu costumo não divulgar. É. Aí eu tava ensaiando ali, daí você saiu, tudo, aí eu tava lá, o Ciro falou assim, eu cantei uma música do teu pai, ela é filha do Renato Teixeira. Eu Ciro, Mentira. E eu achei que Quem? era O zoeira Elcir? uns 3, 4 anos seguidos, né, bicho? E depois que eu fiquei sabendo, eu falei, olha, meu, pô, seus versos, enfim. É porque, assim, eu sou do interior de São Paulo, né, e é engraçado, a música que o seu pai faz é muito totalmente. interessante. Você fala, porra, ele saiu de Santos, É. né? Cara, mas fala E é muito com a gente Ubatuba, dali. E é Fala Ubatuba. muito. É Caiçara. É É Caiçara, mas... Caiçara. E o
a música dele conversa muito E com a conversa muito com o Pantanal. Todo Isso mundo que eu ia chegava no falar. Pantanal e falava Não, assim: é mas isso. você tá acostumada, né? Eu falei: Exatamente. nunca vim aqui, gente. Meu pai fez uma música inteira falando do Pantanal e nunca tinha pisado aqui. Meu Você Deus. acredita? Não, você do sabe céu. que eu fiquei. Quando eu me Sou ative, que você era caipira, filha dele, pira, pô. muito louco, Pô. porque assim, eu fiquei fazendo, claro, tem a Miss Satter que fez a primeira versão, mas sabe quando você Que fica... também é de São Paulo, se eu não me engano. Não, não, não. Niterói. É de Niterói. É, Não, não mentira. é de lá. Não, ele é de lá do Mato Grosso. Não é. E mas mora aqui, É acho de que... Niterói. Gente, ficção e poesia estão ligadas. Exato. Mas eu fiquei Intrinsecamente. numa conexão, que eu vi a primeira versão de Pantanal. Mano Brown nasceu E em eu fiquei falando, Alphaville. será que o Renato Mentira. Teixeira teve participação? Porque Não. tem... não, mas eu sei que tinha o Amir, mas assim, é um universo que se conversa tanto que eu fiquei no meu imaginário fazendo um exercício pra saber assim, será que ele não cantou lá em algum momento, sabe? Porque realmente tem uma comunicação, né? Desse Tem, universo. Tem. E é muito bonito, né? Meu pai também fez uma música outro dia que ele me mandou sobre Lisboa. Eu trabalhei uns tempos, umas temporadas em Lisboa, andei por lá. Ele nunca foi a Lisboa. E eu ouvi a música e falei: será que ele foi a Lisboa? E não me contou. Que é doido, né? Nossa, mano. Romaria também, né? Romaria, pelo amor Você de sabe Deus, que eu sempre cara. cantei Romaria? Acho que aqui é o lugar de eu contar isso. É uma música que eu escutei a vida inteira, né? E até mais ou menos, eu acho que os 17, 16, vai. Pra mim, Romaria era uma música de uma senhora que tinha desaparecido e a minha avó Jaci era Solidão e o meu avô Renato tinha sido peão. Nossa. Mas não era nada disso, eu cantava Senhora Desaparecida e não De Aparecida. Eu fiz uma história com a música que não tinha nada a ver com a história da música. Sim. Depois que eu fui descobrindo isso, que nem atirei o pau no gato, que hoje não pode Sim. mais se cantar, que você canta tudo junto e não sabe o que significa. Isso, você não canta com consciência do que É, é, né? Não, Mas eu achava que a senhora tinha desaparecido, meu pai tinha ficado muito triste. E Nossa, que ele que tava maravilha. procurando essa senhora que desapareceu, e não é nada disso, imagina. Até Nossa Senhora da Aparecida, agora, domingo, retrasado eu voltando, era antes do dia 12 de outubro. E eu voltei na van com a mudança. E eu tava vendo os romeiros, sabe? Sim. E falei, puxa, isso aqui é muito forte, é muito bonito. Aquela basílica, a história dessa santa, essa música. E eu acho que meu pai recebeu a música. Ó, uma romeira ali, ó. Acabou de voltar. É, ela foi. Eu acho isso lindo, eu quero Essa- fazer Essa também. música é pura poesia, É. pura. Agora é engraçado, porque ele fez a novela agora, meu pai. Nessa Ele versão. fez ele e meu irmão, Chico. Meu irmão fez o Kim, jovem, na primeira fase, e meu pai faz uma coisa que é uma homenagem que o Bruno Luperi fez pra ele, que é o Kim mais velho morrendo. Então meu pai fez um capítulo pra morrer. Foi muito engraçado, porque a gente se encontrou no Rio, nós três, eu, meu pai e meu irmão, e cada um veio por um lado fazer a novela. Sabe? Sim. Porque, assim, a minha carreira ela é totalmente outra. Eu peguei uma vertente. Eu fiz uma coisa que é totalmente desligada do universo dele Aham. e que ele foi descobrindo depois. Assim, a primeira peça que ele foi ver minha, ele viu umas coisas que eu fiz na EAD, aí ele viu o bonde, ele foi vindo, sabe? Ele queria que eu fosse da música e eu falei, eu não quero, eu tô em outras e tal. E ele meio que foi vindo, foi entendendo com o tempo, assim. E aí um dia a gente tava comendo juntos, eu, meu pai e meu irmão, e a gente falou, que louco, cada um veio por uma trajetória diferente, e é a primeira vez que nós três estávamos juntos trabalhando, e como a gente era super afastados até então, assim, a vida foi levando cada um para um lado, meu pai sempre viajou muito, a gente se viu ali e falou, pô, que legal, né? A gente ainda tem muito que viver enquanto família, e a gente se encontra num trabalho que cada um vem de um lado. Que Achei legal. lindo. Que legal. E, Bel, Muito legal. bom, hoje todo mundo olha pra você, sabe quem é Bel Teixeira, mas a gente, pra quem não sabe, essa mulher aqui é um furacão nos palcos, assim. Quem é de teatro, ela tem uma trajetória maravilhosa. Como é que foi pra você de repente, essa popularização
que você atingiu pessoas muitas pessoas do Brasil inteiro que às vezes não acompanhavam o seu trabalho Não, no não palco dá. e tal. Como é que... Sabe que eu fiquei fazendo uma conta que é o número de telespectadores da novela é, que seguiram mesmo, né? Sim. Que Uhum. seguiram, não os esporádicos, mas os que seguiram. É, quantas apresentações eu teria que fazer para cobrir esse público, né? Que é outra plataforma. Sim. Uhum. Eu costumo dizer que o teatro é mais analógico, né? Essa sala quente que a gente sente o público e de repente esse alcance maior, continental, e que eu fui vendo que eu vou sentindo o público de outro jeito, sabe? Eu tô encantada por isso. E mesmo. E eu adoro fazer teatro, longas temporadas. Antes da pandemia, eu estava fazendo uma peça com a Cristiane Jataí, que a gente estava mais ou menos. A peça estreou em 2014 e a gente fez a última apresentação em eu- 2019. eu assisti- 2020. Eu assisti no Sesc Anchieta. Vocês apresentaram Essa lá. foi a que a gente fez no Odeon. É uma que o palco enchia de água? Enchia de água. É, mano. essa aí era do Odeon, que foi a segunda que eu fiz, que a gente fez lá na França. Ah, Eu é? fiquei morando lá e a gente fez essa peça pelo Odeon. Enquanto a gente fazia essa do Odeon com atores da França, cada um vinha de um lado, mas eram todos francófonos. Enquanto a gente fazia essa peça, a gente ainda rodava como se elas fossem para Moscou, que é uma peça baseada nas Três Irmãs do Tchekhov. E eu amo isso, porque a gente ficou muito tempo em cartaz sem parar. Então, e muito festival, muita viagem, e eu adorava isso, né? Que o teatro é uma pedrinha assim que você joga numa água e ela vai fazendo. E aí, quando você vê, depois de muito trabalho, muita gente viu a peça, né? Sim. E Constru- agora é uma mais construção. imediato, né? É mais imediato o alcance e tem umas coisas lindas, assim. Eu tô muito apaixonada por esse veículo principalmente na dramaturgia, sabe? Ler o texto de novela, que é um texto escrito para dizer mesmo. É quase invisível a escrita, né? Ela tem que estar aqui, é tudo efêmero. E tem que comunicar e falar com muita gente. Essa sabedoria do autor de televisão de falar com muita gente, ele ou ela, né, tem que abrir mão de muita coisa Uhum. para lidar com isso. E eu acho lindo gente, eu fui ver uma coisa assim do folhetim, sabe? O folhetim do século XIX, sabe? O Balzac, o Dostoiévski escrevia em folhetim, que é o romance no rodapé da página do jornal, e ele tem que dar gancho Pro pro próximo dia. E o que a gente vê, assim, um país inteiro, eu fiquei encantada, que é uma novela do Benedito, reescrita pelo Bruno, e uma novela nossa, né? O meu pai que fala assim, pô, é a novela do velho do Rio que vira sucuri, da mulher que vira onça. Isso é super do Brasil, né? Da gente. E todos os personagens não são parados, todos têm uma curva. É dramaturgia clássica, porque tem um tronco principal, assim. Toda a dramaturgia, e eu li a novela toda, toda a dramaturgia, ela gira em torno de José Leôncio e Filó, sabe? Então são arquétipos mesmo, e como as coisas vão se construindo e convergindo para aquele tronco principal, onde a novela termina, tá todo mundo morando na casa deles. É lindo isso. E história forte, e um país que agora a gente está vendo isso, assim, mas é um país que está numa fase de transição muito louca, né? O nosso. Sim. E a gente estava vivendo. Imagina, quem de vocês não teve uma briga familiar num WhatsApp que você fala assim: vou bloquear essa pessoa aqui da minha família, que eu não quero saber. As pessoas Nossa. brigando por causa de divisões, e de repente vem uma novela. E o que eu ouvi, assim, das pessoas terem grupo de WhatsApp para conversar sobre o Pantanal, e eu falava, porra, Legal. que legal, porque é a função primeira da cultura, né? Sim. Que é você contar uma história e todo mundo, independentemente, assim, a diversidade cultural deste país, a diversidade da população desse país,
vai ouvir essa história, cada um, a gente vai discutir sobre a história, né? Às vezes a gente briga, mas é sobre a história, e é uma história que tem coisas exemplares nesse sentido principal da cultura, que é a gente se reúne em volta ali da fogueira na nossa aldeia e o ancião conta uma história e a gente quer se reconhecer nessa história e a gente aprende com essa experiência, a experiência, né? Então essa novela traz muito isso. A própria Maria Bruaca tem uma curva Nossa. da personagem que é de mutação, transmutação, experiência, aprendizado, e as pessoas foram seguindo junto, né? Eu achei isso tão bonito porque é muita gente alcançada. E Inclusive essa cena que você falou, por acaso eu acho que é a cena que quando você tá no nesse barquinho. barquinho com ele, você desce, você pisa na água, fala, É. meu Deus, o mundo é esse. Depois você vai dar um selinho nele, esse aí. É, Linda. como uma criança linda. que É muito descobre poética, né, a cara? vida. Não, é E muito tudo tá no poético. texto, Tudo sabe? tá Isso ali. tudo tá no texto. E no texto que é escrito primeiro, isso também eu acho lindo. É primeiro escrito pelo Benedito, era uma obra aberta, então o Benedito ia escrevendo, ia vendo a novela que a gente viu, eu vi também. Aham. Então a Ângela Leal que fazia, só pegando a Maria Bruaca, porque tem todos os Sim. outros, mas a Ângela Leal que fazia, ia respondendo ao texto que ele escrevia, o público ia respondendo a ela. É um personagem, ela e o Alcides, que crescem durante a escrita. Então ela também é autora dessa personagem. E aí vem o Bruno, que é neto do Benedito, traz isso pro hoje. Eu acho tudo tão bonito, sabe? Sim. E uma coisa que eu também tô vendo que é muito rico. Eu virei uma noveleira de vintage. Então, Você fica no canal Viva ali. Globoplay. Globoplay. Eu vi Pai Herói, Tony Ramos. Eu vi Pecado Capital. Que quando eu vi o primeiro? primeiro capítulo com Francisco Francisco Coco. Coco. Quando eu vi o Francisco primeiro Coco. capítulo, aquela abertura, que é o Paulinho da Viola cantando Dinheiro na mão é vendaval, e aquela nota de 10, me deu uma coisa da casa da minha avó, eu ouvindo essa música, É. o cheiro do leite com café que ela fazia pra mim, à noite, e a novela rolando, e eu vendo a Beth Faria, sabe? Falei, isso é nosso, isso é meu, eu cresci vendo isso, que coisa linda. E rico, sabe? Uma coisa rica, assim. Eu tenho repetido isso, que para mim a gente devia colocar os autores de novela, porque não é fácil isso. Na Academia Brasileira de Letras, isso é alta cultura. Isso é alta cultura. E olha, eu tô te falando, e eu conheço a dramaturgia mundial do teatro. Eu estudo isso há anos, entendeu? Sou uma leitora do Shakespeare, do Chekhov, sabe? Do Tennessee Williams, já fiz tudo isso, do Brecht. É, 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 a gente tem uma riqueza, um patrimônio na mão com história. Tanto é que no último capítulo da novela, do Pantanal Agora, eu fiz uma homenagem para o Lima, que foi pensada, foi um ato de rebeldia meu, mas com o diretor. Eu achava que iam cortar. O que eu fiz Tô certa ou tô errada? Ah, com as Sassá, pulseiras, não. eu fiz Sassá. Não, Não, esse é o Senhorzinho Malta. esse é o Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. Isso aí, Eu fiz o Senhorzinho Malta porque isso me formou de alguma maneira, e olhar o Lima hoje, sabe? E falar, pô, e ele tá aqui com esse coração dele pulsando, e ele representa muito disso. Ele ai, qual que é? Não é o Pai Herói. É uma outra que ele faz. Salvador da Pátria? Não, é uma esse- outra que ele faz, esse que eu ele faz um sei. personagem totalmente diferente do que ele sempre fez. Uma hora eu vou lembrar. Tá. Mas vendo a trajetória dele dentro da telenovela, e ele veio do teatro também. Ele fez teatro também, fez Sim. teatro de arena. Fez teatro de Quer arena, dizer, né? que riqueza, que ator, que patrimônio também, né? Uhum. Aí eu fui me encontrar com atores que a gente não cruza por aqui porque estão lá fazendo novela. Sim. E que tem uma experiência e uma riqueza e um know-how daquele set. Eu sou uma aprendiz ali, entendeu? Eu falo, gente, isso aqui nenhum lugar do mundo tem isso. Nenhum lugar do mundo. E a gente tem, né, uma coisa, porque televisão é fácil.
Televisão é obra menor, é cultura menor. E não é. Une um país, informa. Tem gente. Eu trabalhei agora com pessoas que estão lá na equipe. Tem gente que está lá há 30 anos. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer, entendeu? Esse dia a dia do set é tão diferente do teatro. É muito diferente. Eu sei que vocês têm mais um contato com audiovisual. Eu não tinha. Foi Eu sua não tinha. primeira Mas não é tua experiência? primeira, Não, né? segunda, Não, né? Ela então, fez eu fez fiz uma- Amor de Mãe, É. mas Amor de Mãe era uma participação pequenininha. Tudo que eu fiz em audiovisual antes foi participação naquele nosso esquema. Ah, eu tô fazendo uma peça, aí eu tô aqui em Pintou São uma Paulo. diária aqui, duas. Fui. O É o que complemento. não é interessante, porque tem uma questão que é muito louca, né? Que a gente sempre fala. Cara, quando você vai fazer uma participação num barco que já tá andando, Tem que chegar é pronto pra muito resolver, louco, né, porque cara? você tem que chegar pronto, né? Já tá todo o clima estabelecido, o jogo já está dado. Quando você entra para fazer uma participação, cara, é difícil, Muito. porque às vezes você entra bem, mas você corre muito risco de não entrar Destoar. bem. E acaba É. sendo algo muito instintivo seu como ator, porque como o bonde já tá andando, ninguém tem tempo pra parar e te Sim. preparar. Fala, olha, não, você olha e fala, não cara, tem, não essa é a tem. relação Esse pique. aqui, E você vamos vai ter lá. que cuidar, ter sorte de ter colegas de trabalho bacanas que te Isso. acolham, senão também a coisa vai Às vezes andar. um diretor que também Então, tem esse olhar e fala, pô, isso. ele tá chegando agora nesse ambiente, nessa atmosfera. Então Mas tem não é toda sempre. essa questão que você fala, que eu acho que aí é o cotidiano de uma novela, e é você estar ali viva, né, com aquele texto que vai chegando para você o tempo inteiro e ter que emocionar ali, e aí entra um outro fator, né? Que tá fazendo aqui, puta, cena foi do caramba. Cortou. Não ficou legal. É. Cortou. É maravilhoso. Como é que você tá maravilhoso com isso. essa 5 vezes com essa emoção, né? E outra, mas é a repetição, né? A repetição se dá no dia. No teatro, a repetição se dá na temporada. Eu tive que lidar com isso. Eu fiz uma cena, várias, mas teve uma que eu fiz com o Murilo Benício, que a gente se ligou um dia antes. Eu falei, Murilo, isso aqui é uma obra-prima, são 3 atos. Era uma cena com 3 atos. A gente estudou a cena como se fosse teatro. E era Maria Bruac e Tenório, um fazendo teatro pro outro. Então, pra gente, era um teatro dentro de teatro. E a gente. Sabe quando você sente que teu parceiro também tá muito afim de fazer a cena? Que E o legal. diretor também, tudo também colocaram um na frente do outro. O Tenório vinha pedir pra Maria Bruaca pra ela voltar. E a gente tava afiadíssimos, assim, porque a gente passou uma vez o texto. O Davi foi lá, deu uma marcada. Cara, foi tão bom de fazer aquilo, mas foi tão bom. A gente não estudou juntos, a gente estudou separados, mas a gente estudou juntos porque a gente sabia que eram cada um a seu modo, foi Sim. lá e pegou a cena. E sabe quando você fala, eu quero repetir isso durante uma temporada, eu quero entrar em cartaz com essa cena. Essa cena. Aí a gente terminou, teve um tempo, o Davi falou, foi cena! E todo mundo aplaudiu, foi cena de primeira. Eu falava, não, eu quero repetir. Então, e esse pique de ir pra frente, né? O Henrique Dias falou, Bel, não olha pra trás, televisão é assim, vai pra frente, entendeu? Vai pra frente, deu um deslize ali, você conserta e vai pra frente, porque é uma máquina que anda, assim. E toda a coisa do set, principalmente agora que era uma obra fechada, a gente fez cenas do final da novela no meio das gravações. Nossa. Então eu fui sacando qual era a importância da continuista dentro desse Nossa, negócio. deve uma cara um pouco de cinema, isso, né? É total, porque é obra fechada, né? E pouquíssimas coisas foram mudando assim no percurso, sabe? Entrou cena nova no meio, mas ele tinha o desenho, né? O Bruno fala isso, assim, ele entregou a novela, quando a gente começou a gravar, ele entregou a novela. Aí ele fez ajustes depois, mas ele entregou a novela do começo ao fim. E mas a gente tava falando um pouco disso, né? isso. Desse fôlego que eu fui pegando Sim. e que eu sou uma novata nisso. Eu costumo falar o seguinte: eu fiz isso, achei tão bonito que eu vou repetir, tá? Eu fui uma jogadora de handball.
Então, fazer teatro pra mim era meu esporte. E o esporte era handball. Então, eu joguei handball a vida inteira. Qual é o objetivo? É pegar aquela bola e tacar no gol, né? Com a mão. Sim. Aí, aos 48 anos, falo assim, Bel, ó, o objetivo é o mesmo. Você pega a bola e taca no gol. Só que agora é com o pé, chama futebol. E eu, em 30 segundos, ter que reorganizar a minha estrutura toda pra jogar futebol e não handball. Porque é muito diferente. Eu acho muito diferente. E tem um lance também, que isso me pega muito, né? Acho que deve, não sei como é que é pra vocês, mas os caras que é de novela, eles têm uma facilidade. Você acha que você tá arrebentando, daí o cara fala assim, então, você tá fazendo bem, mas a câmera tá ali, lindão. Fora isso. Nossa, isso é eu muito perdi a clássico. cena inteira. Ou então você faz uma coisa que você fala, nossa, que legal. Aí quando você vê, fala assim, não, mas não tava, só pegou essa parte da um minha desgaste. cabecinha. Se você não tá atento, você tem um uma desgaste galera, desnecessário. né? e tem uma galera, e tem uma galera que faz um negócio de um jeito. Eu não sei se isso acontecer, e às vezes você fica perdido. Porque eu vou ficando perdido, porque você não sabe onde é que tá. E aí o cara tá aqui do teu lado, o cara só fez assim, ó. É isso. E ele imprimiu muito mais Murilo do que você Benício. Você acabou arrebentando, de descrever pra mim o que é trabalhar com o Murilo Benício. Porque assim, eu fiz com a Cristiane Jataí cinema-teatro, né? Uhum. Então, as três irmãs eram o nosso E Se Elas Fossem Pra Moscou, era um filme ao vivo. Maravilhoso aquilo, é genial o que ela faz. Mas a gente teve estudo de quadro, o diretor de fotografia dela, o Paulo Camacho, dá aula para os atores. A gente sabe fazer foco, a gente sabe onde estão as câmeras. Eu tive um pouco um mestrado de relação com a câmera. Mesmo assim, eu cheguei lá e foram uns 2 meses até eu sacar o que era eixo. Então. Aí, quando eu conheci o Murilo, porque o Juliano foi diferente. O Juliano, eu comecei a trabalhar com ele, de parceria, no Grande, né? No Pantanal. Era aberto. Uhum. E... Então era outro lugar. Né? Essa E é cena o cara que coisa você mais falou livre, foi outro né? lugar. Aí a gente nem tinha drone. Aquilo era lindo. Eu olhava para um negócio, tinha um monte de gente pendurada num barranco com umas câmeras, assim. Mas o Murilo foi no estúdio. Uhum. E aí... Eu via ele tem muita presença aqui, troca muito, mas eu via e falava assim, às vezes eu tenho a impressão que ele não tá fazendo muito nada. E aí era Exatamente tudo, eu isso. falava, filho da... Quando eu ia ver a cena, eu falava assim, como é que ele faz isso? Ele estuda muito. Não, tá tudo nele, é que nem a Adriana Esteves. É tanto tempo fazendo diariamente Exato. aquilo que a pessoa... Então, pra mim, tava sendo uma escola de uma coisa nova, que eu não tinha feito, e que eu tô querendo fazer mais. E ao mesmo tempo, sabe, essa sensação assim, vocês também tiveram, quando você saca o que você quer fazer? E o que eu quero fazer é o que eu sempre fiz. Eu quero fazer teatro, Sim. eu quero dirigir, escrever. Mas parece que veio uma coisa nova, assim, que eu tô. Deu um frescor, né? Mas que eu tô assim, na paixão do negócio, sabe? Na paixão, assim, eu tenho uma fissura pelo Tony Ramos agora. Eu falo, eu quero ver. Dizem que o Tony Ramos também tem isso, assim, que eu vejo nesses atores com quem eu trabalhei, sabe? De um know-how que tá nele. E de um profissionalismo, porque ali também, né, é industrial. Então, não tem aquilo, aquela parceria do teatro que une a gente, tem uma coisa industrial, assim, que a gente tem que funcionar, né? Tem que funcionar Tem uma todo coisa dia. legal todo dia. quando você pega essas pessoas que já são consagradas naquilo. Há uns 12 anos eu fiz uma peça com o Renato Borg, e eu lembro que era uma direção do Baskerville, e ele falou, Renato, se você quisesse poupar desse aquecimento, ele, imagina! E ele se jogando, ele experimentando que nem um menino.
E dizem que o Tony Ramos é assim também. Os É. caras falam que, tipo assim, vai ter a novela tal, vai ter a oficina não sei o que pra ambientar. Ele é o primeiro, ele tá lá. sabe? Aí todo mundo tem que ir, porque ele é o Tony Isso, Ramos. Mas ele não... O Renato também. então. O Renato fala, não, vamos ensaiar mais um pouco. Você fala, meu Deus, o Renato não tá cansado? Exato. Eu dirigi o Não. Renato. Eu falava, Ele não Renato, cansa, né, vamos cara? terminar. Ele falava, vamos fazer só mais uma vezinho o primeiro ato? É isso. Eu Não tenho um tem amigo esse que foi lugar fazer- do, hoje ele tá cansado, lá Não. atrás você não sabe como ele É era o mentira. prazer, né? É o prazer, É. né, de estar ali. É Você muito... vê. E o Tony Ramos gosta de bater texto também. Tem um Eu amigo meu quero que falou trabalhar assim: com ele. cara, tinha uma cena com o Tony Ramos, eu não tinha estudado, tal, não sei o quê. Daí o Tony Ramos passou e falou assim: hoje nós temos uma cena, hein? Vamos bater. Ele falou: pô, chegou lá na hora de bater, ele sabia mais o texto que eu. É. Fiquei morrendo de vergonha. Fui lá E eu nunca vi uma falei, unanimidade. Todo mundo que Todo trabalha com o Tony Ramos fala que ele é demais, Todo né? mundo. É né? verdade. Demais Todo como mundo. pessoa, de E colega. tem essa mesma coisa do Lima, né? Pai Herói é uma novela que eu vi agora. E é muito impressionante, assim, que é uma coisa popular. Popular. Ele toca a gente. Ele toca a gente no olhar, entendeu? Eu falava, quantos anos ele tinha nessa novela? Ele não perdeu isso. Depois eu vi uma que ele faz um diabão. Vocês já viram isso? É uma série que ele faz um diabo. Mas é tô um me lembrando. diabão, gente. O Juliano Casarré faz essa série também. Mas é maravilhoso. Ele Vá de faz... retro. Ele faz maravilhosamente bem, entendeu? Então, além de tudo, ele tem uma versatilidade, só que ele tem uma coisa que, se você. Que é o lance da TV aberta, né? Porque tem gente que não tem grana para streaming sim. hoje em dia. A Isso. TV aberta passa na padaria. Exato. Então, se você tá passando na padaria e vê uma cena com o Tony Ramos, uma vez isso aconteceu comigo com o Caruso. Você tá passando ali na Flor do Mapará, na padaria da esquina, e aí você olha, Flor do é a Mapará. flor. Aí você olha e fala, caramba! E tá passando na televisão e tá todo mundo meio conversando, alguns estão vendo, e você fala, eu tô de pé, no boteco, emocionada, sem som. Aham. Nossa, total. E É. o Tony tem isso, né? De tá sem som, tem uma emoção ali, tem subtexto trabalhado. Aí é tão bonito você ver ator, né? Querer, mas é Você muito vê legal ator. você estar aqui falando isso, e você falou agora há um tempo, de como te encanta e a importância dessa ferramenta que é a teledramaturgia, como ela atinge tanta gente. E é o que você falou, pô, você conhece a dramaturgia mundial e é uma ferramenta que, quando bem usada, você pega um ótimo dramaturgo, um diretor de fotografia, uma equipe de arte, um elenco e tal, você faz uma obra-prima É. que vai chegar do cara da cobertura ao zelador do prédio, né? Que eu acho que isso que é o E legal eu da senti arte, né? isso nessa resposta, assim, que agora eu falei, eu também tive uma visualização de que a cidade, pra mim, porque eu fiquei muito reclusa fazendo a novela, e agora eu tô saindo, porque quando você faz novela, você só faz novela, né? É. Não tem pra nada mais. Então eu saindo mais na rua, vem pessoas falar comigo assim, é muito bonito isso, gente, vem todo mundo, sabe? Vem todo mundo. Eu tava uma vez num shopping, e aí vem a compradora do shopping, vem a funcionária do shopping, vem o cara do assessorista do shopping, vem a criança, vem a avó, vem a tia. Fala, gente, é muito legal, é todo mundo. Como é? Aí você sabe, a Glória Pérez está escrevendo a novela agora, e eu não consegui ver, mas eu vou ver. E eu vou ver com esse olhar também. Sabe que ela escreve sozinha, de pé, com Caraca. 2 dedos? Soube disso, cara. Ó, Com 2 dedos. Dois parece que ela tecla assim. E aí você É a pensa. precursora do celular, do digitar em celular. Mas você pensa. Você Escreve pensa no WhatsApp, né? Agora- Ela manda. Agora ela escreve no celular, né, bicho? Agora não. manipular todos esses personagens. Sozinha, né? Só- cara? e é uma coisa que o Balzac fazia. Eu fui lá na casa do Balzac, que virou em Paris, que virou um. Eu sou louca pelo Balzac. O Balzac escrevia novela. Se o Balzac tivesse vivo aqui, ele seria brasileiro e estaria escrevendo novela. Porque. E às vezes os personagens. Tanto é que quando ele terminou de escrever, no fim da vida, ele falou: eu escrevi sempre um livro só, que é a comédia humana. E os personagens às vezes voltam, se repetem as situações. E Sim. aqui é a comédia daqui, do que era, né? Daqui pra ele, assim. E aí eu entrei na casa dele
E tem uma salinha que fizeram uma brincadeira que colocaram todos os personagens. Olha aí, bati no negócio. Todos os personagens de desenhos, assim, e eu sou uma leitora de Balzac, eu falava, olha, fulano, cicrano. E aí eu penso, pô, o cara manipulou a vida inteira esses personagens e são tão vivos. E na novela também a Manuela Dias, que a gente tem acesso a todos os capítulos agora, porque é um aplicativo da Globo. É? E então eu lia o Amor de Mãe, eu lia a novela inteira também, porque essa era a obra aberta e ia chegando em blocos, com uma pandemia no meio. Ela teve uma mudança, né? E eu fiquei louca com aquela mulher escrevendo e lidando com aquela parada. Ela também escreve sozinha? Ela escreve sozinha, acho que ela tem colaboradores, eu acho, mas a coisa, Só que ela domina muito ela já ali. conseguiu. É, já tá- ela eu tô achando que ela escreve. já A tem. Manuela Dias, eu vou perguntar isso pra ela. Quantos dedos que ela escreve? Cara, você é relaxadona, escreve sentada? É. Preguiçosa? É preguiçosa? Escreve Olha, sentada? Fernando Pessoa também escrevia de pé, sabia? Jura? É. Cara, Essa que é a pegada. Essa que é a Bah, pegada. Você vê, e você reclamando pra escrever um roteirinho de 3 minutos. Fazendo corpo mole. Mas deixa eu te falar, eu acho... Às vezes repetindo piada, mano. Tudo bem. Ué, o Balzac repetia a pessoa. Poxa. Fala pra ele que isso tá... Não é? Gente, não dá. Entendeu? A gente tem que repetir. Isso, a Tem gente tá linguagem. Eles têm repetindo. linguagem. Ah, Vocês têm a gente- linguagem, não é a gente. Fernanda Mas deixa- Montenegro que fala? Ela fala, já tem 20 anos que todo personagem que eu faço, eu busco uma emoção que eu já usei em algum personagem. Exatamente. A piada é a mesma coisa, né? E o Exato. Tom Jobim falava assim, viraram pra ele e falaram assim, porque você parece muito, imita o Vila Lobos. Ele fala, eu imito a mim mesmo, só tem 7 notas, tem do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e o do repete uma oitava acima. Você quer que eu faça? Chega uma hora que a gente tem que repetir acorde, coisa. Tem essa. Não tem uma música do Chico Buarque que ele fala de todos os tipos de pássaros possíveis? Tem. Oi, pinta silgo, oi, Isso. pinta roxo, mel, E aí, Irapuru. disse que quando ele lançou esse disco, teve uma entrevista, um jornalista falou, pô, Chico, você é um conhecedor de tudo, conhece poesia, história, literatura, natureza, como você tem tanta referência de pássaro? Ele falou, não conheço nada, eu queria escrever essa música, abri o dicionário e fui anotando. Claro, e ele usa um dicionário que eu uso também. É? Que é um dicionário de correlação entre as palavras. Agora quando reeditaram, eu vou lembrar o nome do dicionário pra vocês, mas Nossa, eu isso é uso isso ótimo pra pra quem escrever. escreve. Nossa, Quando já reeditaram, manda pra nós. o Opa. Chico que escreveu o prefácio agora da reedição, e a primeiro parágrafo ele fala assim, pronto, descobriram o meu segredo. Esse dicionário é uma obra-prima, é um cara que passou a vida inteira escrevendo esse dicionário, e é um dicionário que correlaciona palavras. Então, assim, ele fala algodão, aí algodão, roupa. Sabe aquela Gente, brincadeira? cara, Bem Pra lembrei, gente que escreve, isso é é Vamos maravilhoso. passar maravilhoso. isso pra nós, porque é nós tamo- maravilhoso. Vou Olha aí. passar. Eu vou lembrar o nome até a gente Ele sair daqui. passou uma vida inteira escrevendo esse nosso. Passou. E Mas é uma escreveu obra de pé? incompleta. Não. Isso eu não sei, porque Tem não que tem, ver se não é tem preguiçoso. foto dele. Agora é só de pé que a gente Chico, vai na escrever. verdade, só usava esse negócio. Não escreveu nada, Chico. caiu Ele todo só no fez, conceito. ele só fez Exato. junções Ele de usou um palavras. aplicativo. Ele nada mais é do que um usuário de aplicativo. Mas deixa eu te Não. falar, você tá super encantado, e eu entendo, tem uma atmosfera incrível da novela, e eu acho que tem uma velocidade, é um aprendizado para ator em 300 áreas. Mas você também teve um contato com a obra, né? Eu digo isso porque, assim, tudo tem esse toque de caixa, é uma indústria, como você falou. Mas Pantanal já tem, me parece, um tempo diferente também. Claro, você devia estar em estúdio, roda a cena tal e tal, mas o próprio respeito ao Pantanal, ser externas num lugar tão específico, também te trouxe a sorte, eu acho, de fazer uma obra que, por si só, já tem um pouco de cara de cinema, não é? E agora eu queria fazer uma coisa assim, Hard. sabe? Tipo, a obra aberta, que você recebe o capítulo uma semana meio dia antes, antes, que você não teu sabe personagem como- não tá dando certo muito, e aí o autor fala assim, agora faz ela fazer outro jeito. Ela anda de moto, põe ela no cavalo. Sabe? Uma coisa Sim, assim, tirar que a o público esteja respondendo na hora, assim, e se não der... Risco, eu queria risco.
risco, esse risco da teledramaturgia, assim, esse risco da resposta do público e de ter sim que responder positivamente, mudar para o público, sabe? Mudar para a audiência. Aham. Eu acho isso muito louco e muito desafiador. Eu gostaria de. De agradar. Não, não é de, Não, mas você tá entendendo onde que eu tô de agradar, é de funcionar junto. De funcionar junto, assim, Sim. nessa grande máquina que todo mundo quer que funcione. Que- O Murilo falava isso, assim, a gente tá aqui dando o nosso melhor. Às vezes rola, às vezes não rola. O cara tá fazendo novela há 30 anos. A Adriana falava a mesma coisa, assim, às vezes rola, às vezes não rola. E tá todo mundo no risco. E o É. que é não rolar também, entendeu? Por exemplo, a gente faz. Eu fiz peças, eu fiz algumas peças, uma com a Cibele, inclusive, que eu sei que foram trabalhos tão importantes pra mim, que me ensinaram tanto. Duas rainhas? Não, esse teve uma aceitação do público. Essa peça Mas a me gente arrebatou, a meu. gente fez alguma coisa ali que era o objeto conferência, que a gente fez pouquinho. Um dia acho que a gente ainda tem que refazer, que não foi uma coisa que estourou, mas foi uma coisa que a gente gostava de fazer e que foi um desafio, você entende? Sim? Porque o que é sucesso? Bom, sucesso é quando você, sem querer, ou por querer, ou não sei, pra mim é isso. A peça acontece pro público, é muito maluco, né? Porque acontecer pra mim, fazer sucesso com uma peça é quando essa peça te traz outros trabalhos. Pra mim, fazer sucesso num trabalho, por exemplo, eu tenho um encontro com você aqui. Pra mim isso é muito importante, né? Que as pessoas falam assim: "Nossa, não me aconteceu, não me projetou, não". Pra mim é menos do que isso, é assim, ou mais, né? Mas assim, eu tenho um encontro com você. A gente fez um trabalho. Se desse trabalho aparecer outro trabalho ou mais 2 trabalhos em função desse trabalho, para mim esse trabalho já aconteceu. Fora, estamos tirando a questão de realização pessoal e de crescimento, Uhum. do ser humano, mas eu acho que é isso. Agora quando o sucesso, por exemplo, o sucesso do Pantanal é Então, evidente que é uma esse é o aceitação sucesso, do esse é o público. sucesso junto. É, O exatamente. sucesso junto, o É. sucesso do público, porque é bom de ver. É sucesso junto, mas eu tô mais ligada nesse outro que você falou. Que sucesso é você ter aquela coisa do dia, né? O dia começa e você vai fazer um trabalho que te move. Sim. De alguma maneira, assim, que pode ser uma palestra, num lugar pequenininho, né, um workshop que a gente dá não sei aonde, ou o dia que você fez. Eu vi um improviso dele, você lembra disso? Que você fazia um apresentador de televisão, vocês estavam fazendo workshops e improvisos para o Danton. E eu fui ver um ensaio. E era um dia que você apresentou um workshop que não acabava nunca. E que era uma coisa que se apresentava um programa de auditório. E eu falei: não, gente, é só transcrever isso e entrar em cartaz, porque aquilo era tão bom. Ele estava fazendo aquilo com tanto prazer e era uma coisa que nem apareceu na peça depois. Isso é sucesso. Porque naquele momento que a gente estava ali, que eu nunca mais me esqueci, isso foi em 2004. Aham. Eu nunca mais me esqueci desse dia e do que você. E eu vejo você ali ainda. Isso é sucesso porque eu fiz também que aquilo fosse um sucesso, porque eu falei: uau! Ainda quando eu fui ver a peça, eu falei: cadê aquele workshop do Debarros? Eu quero fazer. Se eu tivesse filmado aquilo, a gente transcreveria hoje, faria sucesso aquilo. Esse é o sucesso. E aí você se colocar num desafio que é eu vou fazer uma obra aberta, vou correr um risco, ou vou fazer uma peça, uma coisa que eu nunca fiz, eu me coloco em risco e eu tenho prazer. Eu já trabalhei sem prazer, sabe? Sem Mesmo a peça que é sendo aquilo sucesso. que a gente tava. Sucesso que a gente fala, mesmo a peça acontecendo. Aí é um problema. É Aí é um muito problema louco, né? porque a gente vai morrendo por dentro. Porque exatamente o que você falou do Tony Ramos, do Sim. prazer, né? E do tamanho disso, assim. Eu acho que você tem um dia de sucesso, aí você tem outro dia de sucesso, aí você fala: caramba, eu tô me divertindo fazendo isso. Que legal.
Porque eu Não, mas- podia não me divertir fazendo novela. Só pontuando, desculpa, que você falou aí, não tem como eu. O outro projeto que a gente fazia, paralelo à Cibele, porque tinha todos os workshops, e tal, a gente fazia um projeto que era Arena contra Arena, É. 50 anos. Que a gente fez juntos. Cara, era uma delícia. Era uma delícia, Era porque uma a gente se loucura. encontrava na segunda-feira de manhã, e aí então Isso. ensaiava lá com a Cibele. E aí na segunda era o mesmo elenco da Cibele, mas o elenco da Bel, que trazia, e era Gustavo Machado, e É. o Elcírio, e todo mundo. E era pra ler as cenas que aconteceram no Teatro de Arena. Eles não usam black tie. A gente tem um dia pra fazer uma leitura encenada com luz, com figurino, com Caramba. tudo. Era muito divertido. Nossa, mano. Cara, Chapetuba Futebol Clube. Chapetuba Futebol. É. Cara, foi bola na rede, cara. E Era era uma muito diversão, divertido. porque a gente gostava, a gente se encontrava e falava assim, mano, e não sabia o que ia acontecer. E depois a leitura rolava. E era 2h30 de leitura, e não sei o que, mas É. acontecia. Pra gente foi uma Isso é puta sucesso. diversão. Eu me lembrei agora de um momento, assim, com a Cibele Forjaz também. A gente fazia Toda Nudez Será Castigada. Era um teatrinho que não era teatro, que a gente montou numa igrejinha. Uma coisa assim que a Alessandra Domingues, que fazia a luz, fez com tomada. Ela operou a luz na tomada. E era uma Caramba. comunidade dos bairros que foram chegando naquele lugar e encheu. E eu me lembro que a gente. A peça era feita meio em arena também, com o público meio gomos de público. E eu me lembro que no final da peça a gente chegava no centro, onde tinha um toca-fitas, era Nelson Rodrigues, Toda Nudez Será Castigada. E a gente se dava a mão, assim, os atores. E eu me lembro de olhar para os atores e ouvir aquela plateia, sabe? Naquele lugar, com aquelas condições, e falar, cara, isso aqui é sucesso. Não tenha Aham. dúvida. Mas não tenha dúvida, cara. E é bom. Então, esse lugar, né? Porque esse observar se tá legal, né? Eu demoro para sair quando eu saco que não tá legal. Eu ainda não tenho essa sabedoria, sabe? De falar, não tá legal pra mim, eu preciso sair daqui. Uhum. Que eu me apego às pessoas, e aí eu falo, como é que eu não queria ter que sair, mas não, sabe? Acontece da gente estar fazendo Sim, um trabalho sim. e não tá rolando. Tem que persistir, mas e não tá rolando, não tá rolando. A gente falou do Renato Borg e eu lembrei de novo agora falando disso. Uma vez ele falou uma parada muito que eu levo pra vida, que ele falou assim, Will, quando você vai fazer algum trabalho, existem 3 pilares. Ou ele te satisfazer artisticamente, as pessoas envolvidas sejam pessoas que você gosta, e se ele vai te dar grana. Aí ele falou, dificilmente você vai unir os 3. Mas tem que ter pelo menos 2. É. Porque se tiver um, você vai ser infeliz. Tem que ter 2. Porque se só te satisfazer artisticamente, mas as pessoas não são legais, não tem grana, você não segura. Se só tiver grana, você também vai ser infeliz. Não é artisticamente não é bacana, as pessoas não são legais. Se as pessoas só forem legais e também não tem grana e não te satisfaz artisticamente, era melhor estar num bar. Então ele falou, eu falei, cara. E às vezes você tá isso, assim, eu tô ainda nesse ofício porque eu desisti muitas vezes. Eu sempre, eu sou atriz pela desistência. De Sabe? trabalho, de projetos que não tinha. Não, pela desistência vou mudar de profissão. Vou mudar de profissão, isso aqui não quero mais. Eu desisto e aí é incrível, porque volta. Você que chegou volta. a concretizar várias desistências? Tipo, Eu não sou atriz. É verdade, gente. Eu não sou uma atriz de mercado, por exemplo. Não correspondo ao mercado da atriz. Então, eu tenho um livre-arbítrio conquistado, né? Que eu gosto de jogar um jogo. Então, o jogo agora é fazer a novela, é dar entrevista, é falar na rua. Eu tô adorando jogar esse jogo. O jogo é fazer teatro dentro de casa. Eu fiz com o Renato Borg. A gente fez fim de jogo dentro da casa dele. Sim, eu Foi lembro. incrível aquilo. O jogo... Qual é o jogo? O jogo é da aula. Eu gosto de jogar. Entendi. Mas eu preciso... Eu fiquei um tempo pensando assim, o que eu sou? O que eu sou? Eu não sou atriz.
Eu não vou atrás. Você diz do mercado. Eu não correspondo protocolo a esse... que o Eu mercado... nunca fiz o protocolo. Eu fui fazer novela por uma coincidência. Mas eu nunca fiz o protocolo, sabe? Pra você ser atriz, você tem que fazer o seu book, as suas fotos, Uhum. o teu não sei o quê, vai fazer teste não sei aonde. Eu nunca fiz isso. Mas por outro lado, se eu só colocar uma coisa assim, você é uma apaixonada. Assim, você sempre você pega projetos, você produz projetos e faz acontecer. Mas isso é o que eu tô te falando, assim. O que eu faço é o antes. Tem uma coisa em mim que é o antes, que todo mundo nessa sala tem, que é um impulso de paixão por um trabalho, que eu chamo de quarto primordial. Todo mundo tem um quarto primordial. O meu eu detectei e fiquei cultivando. Que o teatro pode acabar, espero que ele não acabe, ele não vai acabar nunca, mas pode acabar. A televisão pode acabar, eu vou continuar trabalhando. Eu posso tirar férias para trabalhar, que é esse momento no teu quarto, na tua sala, para mim virou um ateliê. Você cria o dia. Nem é criar de criação de arte, você cria o dia. E coisas te movimentam. Então agora o texto me movimentou da novela, o fazer da novela, eu tô apaixonado, tô lendo um livro chamado Folhetim, da Marlise Meyer, sabe, tô vendo novela, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu tô adorando. Mas isso tá lá no ateliê. Aí eu saio do ateliê e vou trabalhar. Então tem uma coisa que é antes, que eu imagino muito o Marcelo fazendo, porque eu imagino que para chegar naquele lugar de comunicação que eu tive com você, numa coisa de celular, e que eu falava, e que eu gostava de ver, e que me movia, e emocionava, e ria, que é o deprimido, e me reconhecia ali, entendeu? Eu falo, esse cara brinca, ele brinca sozinho. Esse é o quarto primordial. Isso ninguém nunca vai te tirar. Aí a manifestação pode ser várias coisas. Então eu posso estar manifestando sendo uma atriz de novela. Eu posso estar manifestando sendo fazendo aquilo lá do Arena contra Arena, que eu nem era atriz, eu fiz uma loucura ali, eu era curadora, depois fiz uma exposição no Instituto Tomi Otaki, virei outra coisa. Eu posso manifestar dando aula, que é uma coisa que eu amo, e que eu quero levar paixão para os alunos, e às vezes eu tinha curso que eu dava aula para 4 pessoas. E cada coração ali, eu me apego a isso, é paixão. Mas é uma paixão que, assim, o importante é não depender tanto do que vem de fora, entendeu? Porque isso ia me deixar muito triste, porque eu sou uma atriz produtora, por exemplo, com uma empresa, sabe? Que peguei e falei, então tá, vamos lá. Como é que faz a planilha? Linha, o cálculo, o não sei o que, eu vou aprender a fazer essa merda. Que aí você tem que ir lá na Receita Federal, tirar todas aquelas certidões negativas e fazendo, sabe? Tudo isso eu fui aprender a fazer. Eu falei, não vou ficar esperando ninguém. Até na Companhia Livre, que é companhia, nós fomos a primavera dos grupos de teatro de São Paulo, da década de 90, pós-Arte contra a Barbárie, sabe? A gente viveu isso. É lindo. E a sede, né? E a irmandade, assim, a Cibele, a gente fundou aquilo lá juntas e ela tá lá. A Casa Livre tá lá. E ela é minha comadre, assim, de sangue. Eu tenho um laço de sangue com ela. Mas mesmo ali, sabe? Chega uma hora que você se pergunta: a companhia vai fazer aquilo? Eu tô a fim de fazer? Eu não preciso fazer. Se toda. Pode ser que eu queira fazer só a bilheteria do teu projeto, mas pode ser que eu não queira falar aquilo naquela hora. Então, eu posso me produzir, sabe? Essa liberdade, assim. Agora eu tô abrindo uma editora. Pra que eu tô abrindo editora, gente? Pra que eu fui inventar esse negócio? Eu sei fazer o livro do começo ao fim, porque eu sempre escrevi. E pra mim, desde dos 17 anos, pra mim tem uma dificuldade que é assim, eu gosto das coisas que eu escrevo. Eu gosto muito. Mas eu vou ter que convencer alguém da editora que ele tem que fazer não sei o quê. E aí ele vai falar que não sei. Eu sou muito frágil, porque eu não sou escritora. Sabe? Eu sou muito frágil. Então eu mesma vou fazer o meu livro. Então eu fui lá, aprendi a fazer encadernação, editoração. Eu estudei 4 anos para fazer isso.
E tô quase conseguindo. Vão ser tiragens pequenas e tal. Mas era um desejo tão forte, sabe? Que eu falei, tem um lugar que não dá pra prender. Ao mesmo tempo, eu posso pegar e falar, vou lá na grande editora e vou fazer um livro e não sei o que, e não sei o que lá. Posso fazer essa brincadeira também, você tá entendendo? Uhum. Então, o que vem antes da manifestação, né, é o que me interessa e todo mundo tem. Todo mundo pode. Uhum. Mas aí, na hora de manifestar, você fala, bom, é o que eu tava te falando, eu sei o know-how do teatro, apesar de que a gente nunca sabe tudo, né? Mas eu sei um pouco como a caixa funciona, né? Um pouco dirigindo, você vai vendo como que você pode editar para a peça estar com o público, né? Você vai pegando esse know-how, assim. Isso é um tipo de manifestação. Agora na televisão é outro. Eu vou aprender os vários tipos de manifestação, eu não vou morrer nunca, talvez. Mas Vou é ficar muito, vivo eu tô pra falando sempre. sem fazer média, é muito, a gente não se conhecia, né, é muito bonita essa paixão sua. E ela é muito genuína. E quando você fala da televisão, eu acho tão legal, porque eu também tive experiência com televisão e vi muito tipo de ator. E como a televisão é uma indústria, muita gente ali também lida com uma indústria. A gente não vamos Uhum, romantizar que a gente tem uma totalmente. galera que assim é bate-ponto É. e tal. Então assim, a chance disso do teu personagem, acho que não é nada vem à toa. O teu sucesso, o personagem, a força, é porque isso tá no teu olhar, assim, É. porque é muito legal. E no modus operandi também, Marcelo, sabe por quê? Sim. Eu concordo plenamente com o que você falou. E também vislumbrei isso. Não vivi porque a gente foi um elenco diferente ali dentro. Mas vislumbrei e ouvi também relatos de nem sempre é assim e tal. Mas eu tenho romantizando, na hora do ação é jogo. Sim. Então, a gente joga com o que a gente tem, né? Sim. Eu sou essas assim, me dá uma fresta de sol, que eu vou tomar sol de fresta. Eu tomo sol de fresta. Me dá uma brecha que eu vou aproveitar ela inteira, entendeu? E Uhum. tem uma coisa que, assim, só pegando isso aí, por exemplo, muita gente fala assim, tem diferença do teatro, do cinema, da televisão. Tem diferença. Tem diferença tecnicamente, mas eu acho que pro ator, eu acho que a principal diferença que você vê pro cinema, teatro, pra televisão, o teatro é evidente, você tem um período para você ter esse personagem, você vai, apresenta esse personagem, você tem né, o encontro dele com a plateia direto. O cinema, você constrói esse personagem e você apresenta uma única vez, né? E na TV, de certa forma, é isso. Mas, cara, você tem que estar com o personagem, né? A diferença é corta, aí É. acabou a sua peça de teatro do dia, né, cara? Que é só cenas. O É. cinema é a mesma coisa. Sabe que eu fazia Corta, esse truque? acabou. Sabe que eu fazia esse truque, De Barros, que eu fazia isso assim, cena com muita emoção, falavam, agora a gente vai trocar o eixo, eu falava, segunda sessão, segunda sessão, segunda Cara, sessão. isso eu não entendo, eu tenho uma dificuldade, eu não entendo essas pausas pra pessoa segurar a emoção, né, é difícil pra caramba Nossa, isso, né. é difícil, mas é um desafio, né? Eu tive uma cena com a Júlia Dalávia, fazia a Guta. Foi incrível, assim, que era uma cena que a gente terminava uma coisa, eu tinha que ficar num estado de emoção muito. E a gente repetiu muitas vezes. E a Ai. Júlia nem tava na cena. Eu fazia uma cena com ela, e aí ia começar outra parte da cena que eu entrava num quarto chorando muito. Essa entrada no quarto chorando muito, eu acho que eu repeti muitas vezes, só que a Júlia ficou lá Aham. na outra cena pra eu sair. E aí a gente. Foi muito engraçado, porque era choro compulsivo e a gente começou a ter ataques de riso. Ela nem tava mais na cena, ela já podia ter ido embora. A gente começou a ter ataques de riso e eram genuínos e no corredor já virava choro. Que doido. E aí eu falei, pô, tem um princípio parecido. Mas eu É. já tava viajando, entendeu? Porque é um pouco alucinógeno você ficar naquele negócio e repetir várias vezes. A cena da tortura do Alcides, que foi uma cena super importante da novela, que
E tem um núcleo da cena que demorou 5 horas pra gravar. Foi um dia que foi todo mundo gravar, ficamos só nós lá. Então era eu, Juliano Casarré e o Murilo Benício. Na 4ª hora, quando deu a 4ª hora, eu já não sabia mais quanto tempo a gente tava lá. E era uma coisa assim que o Casarré preso. Casarré preso num negócio assim há horas. E eu e o Murilo ali, e a gente dá muita risada. E eu tava viajando. Eu tava viajando de oxigênio, entendeu? Então, iam mudar a câmera, eu ficava conversando com o Murilo assim. E a gente ria. Falava, nossa, hoje Tenório. Você não sei o quê. Mas era oxigênio no meu cérebro. Eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia. Parece brincadeira de criança que brinca. E no final a gente ficou com o riso frouxo, falando besteira, porque dá um barato, entendeu? Então, esse tipo de novo desafio que eu tô curtindo. Né? E não repetir, porque, porra, a gente fazia lá, se elas fossem pra Moscou, a gente fez uma vez uma temporada num teatro, gente, chamado La Colline, em Paris, que a gente fez acho que uns 2 meses, de terça a domingo, 2 sessões por dia. No Odeon era assim também. Só que chegava lá chegou no final da temporada, eu falava assim, eu não aguento. Dia da marmota. Eu tô no dia da marmota, eu não aguento mais. Eu lembro que a minha camareira lá é chique, cada uma tinha uma camareira, éramos 3 atrizes. E a minha camareira tava grávida. E eu chegava e falava, não aguento mais. Eu acho isso chato, não sei o quê. Porque eu já tava viajando, assim. Eu entrava em cena, eu não sabia que sessão que a gente tava, que dia era da semana. Eu só sabia que eu tinha que pegar aquela emoção e repetir. Mas aí eu falava, repetir. Aqui eu sei o que eu tenho que fazer. Na televisão, não, né? Cada dia um dia. É com essa linha, sabe? E sempre tava Vocês lotado. apresentaram no Sesc, se eu não me engano, aqui, não A teve? gente apresentou. Ou eu vi no Sim, Rio. Não, aqui no Rio a gente fez 2 Que temporadas. tinha uma do coisa, Sesc. uma banheira. É Incrível. incrível. 1000 coisas Stella acontecendo ao mesmo Rabelo e Júlia tempo. Bernat. E era cinema. Na Europa a gente fazia cinema de verdade. A gente fazia sempre com telões, assim, Legal. em 2 salas. Cara, é uma doideira essa peça, pra entender assim, a dinâmica. Só que quando você viu, a gente não fazia 2 sessões. Porque aí a Cristiane, sabiamente, falou, não, isso aqui é uma peça só. A pessoa tem que ver a peça, né, com o cenário todo mexendo, você vê o contra-regra, o cabo, o não sei o quê, e o filme, você vê um filme mesmo, dizem, porque a gente nunca viu, mas você vê um filme mesmo, com locação, aí a maquete da casinha das 3 irmãs, vista de cima, que parece um drone, Legal. e aí você não vê o cenário se mexendo, você vê pôr do sol, é genial, genial. A gente não vai fazer de Ô, novo. Bel, deixa eu fazer uma pergunta. Bom, como a gente tá. As pessoas estão assistindo a gente através das redes sociais. Não sei, você é uma pessoa das redes sociais. Eu tô virando. Tá virando? Tem algum perfil que você segue que você acha muito legal e que você acha que mais pessoas deveriam conhecer? Nossa, eu assim, só fazendo um preâmbulo, eu não sabia direito o que era uma rede social, até pouco tempo atrás. Na pandemia, eu comecei a ver coisas, e conteúdo legal. Uhum. E aí, na novela, muito dessa resposta do público, né, hoje em dia, então, os jovens, mais jovens, eles assistem novela com o Twitter na mão, entendeu? E isso é doideira. uma experiência muito louca que eu fiz. Todos os dias da novela eu fiz de alguma maneira. Às vezes eu fazia junto pra ver o que tava rolando. E aí, pra mim, é o público escrevendo junto. Isso. Porque Mary Bru, por exemplo, que é um apelido da minha personagem, quem deu foi o Twitter. Mary Bru? Mary Mary Bru é Bru. maravilhoso. Bota um cropped e reage, Mary Bru. Isso é escrita de público, entendeu? É o aplauso em cena aberta da televisão. É maravilhoso. E as reclamações também. É a vaia entendeu? também. É a Em vaia. cena E aí é aberta. isso. Eu falei, pô, isso aqui é um circo, no melhor sentido, sabe? É lindo. É circense isso. Então aí foi mudando a minha relação com as redes. Então hoje foi mudando. Assim, quando eu falei do Embrulha, é real. Eu consumi isso.
Aham. Você conheceu na pandemia. na pandemia. Na verdade, eu acho que você tinha me falado um pouco do projeto e depois eu fui fazendo as ligações. Acho que a gente se encontrou na rua, você falou um pouco disso e eu fui fazendo as ligações depois. Então, agora, para você ter uma ideia, eu adoro alguns de novela. Porque noveleiro é uma arte. Ser noveleiro é uma Olha que arte, legal, entendeu? mano. E eu conheci, assim, por exemplo, o Du Seco. É um cara que faz uma live aos sábados. Sempre que eu posso, eu entro e vejo. Porque ele sabe tudo de novela. Tudo. E ele ainda tem uma coisa maravilhosa, que ele tem uma coleção de trilhas sonoras de novela em vinil. Nossa. E que ele, às vezes, mostra, entendeu? Às vezes ele faz live só mostrando disso, aí ele sabe que ano que é não sei o quê. Ele sabe tudo que tá reprisando não sei onde, não sei aonde. Então, Como que é o Insta dele? é Do Seco. Do Seco. Mas ele escreve para algumas colunas. Então, essas pessoas normalmente são colunistas de sites sobre novela. O Du é um exemplo. E no perfil pessoal dele, ele fala sobre isso. O Zian Bravo, por exemplo, que escreve para o Jornal Extra. É um cara que eu comecei a seguir também, porque ele é noveleiro, entendeu? E é um mundo outro. E eu fiquei afim de ter o conhecimento desses caras, Lógico. porque é muito legal, assim. Então, nesse período da novela, eu fiquei mais focada em novela e em rede social. E as suas redes? Deixa pro pessoal O aí. meu é Isabel Teixeira. O Twitter é Isabel Teixeira 73 ou Isabel Tex 73. O Twitter, eu não. Eu vejo, mas eu não Você publico não é, nada. não é ativa, mas você só. O Instagram, sim, e eu curto. Eu curto pensar no Instagram, eu curto. Agora, por exemplo, eu acho que até o final do ano eu fiz uma coisa que eu descobri que tem um pin para você fixar coisinhas. E eu fixei. Assim, a primeira coisa que tem no meu Instagram é uma foto minha e da Ângela Leal, porque a Maria Bruaca é uma de 2022, que é essa que acabou de passar, ela é nossa, minha e dela. E esse é um combinado meu com ela. Ai, que legal. Então, assim, ela escreveu essa personagem, eu faço várias homenagens Legal. nas internas, e como cresceu muito o público do Instagram, eu falei um dia, isso aqui é linguagem, né? Isso aqui é pensado. E aí eu falei, quem vier me procurar, a primeira foto vai ser eu e a Ângela. Que legal. legal. Nesse momento, entendeu? Porque que é nossa. Que legal. Agora, deve ter, assim, um monte. Quando a gente sair daqui, eu estiver no carro voltando para casa, eu vou lembrar de várias coisas que eu curto. Ai, lembrei! Lembrei uma maravilhosa que eu costumo ir pro YouTube depois, mas que é o David Lynch Theater. Não. Calma. O que ele faz? Todos os dias, mas todo santo dia, o David Lynch, lá em Los Angeles, ele faz uma previsão do tempo. Em Los Angeles. Ele faz a previsão do tempo. Então, se vocês entram no David Lynch Theater do Instagram e no David Lynch Theater, no Instagram só tem assim, qual será a previsão do tempo hoje? Vá lá pro YouTube. Aí você vai pro YouTube, ele fala, hoje em Los Angeles teremos chuva. E eu vou ouvir tal música. Eu sempre escuto a música que ele propõe. E depois tem o número do dia. Gente, é sempre a mesma locação, a mesma coisa. Ele tá sempre com o mesmo óculos, é todo dia. Ele pega um pote que ele forrou assim de preto com várias bolinhas, tipo bingo. E aí ele fala, qual será hoje o número do dia? O número do dia é 7! E acaba. Não, você Pô, eu tá achei que ia brincando comigo. E eu falo, olha, o David Lynch falou que o número do dia hoje é tal. Eu fico com o número do dia. tá Porque eu acho que isso maravilhoso. significa alguma coisa. Aí outro dia, o que era? O número do dia é 10, que é a última bolinha, acho que é de 1 a 10. E aí eu olhei no relógio depois e vi 10 e 10. Nossa. Aí eu falei, Lê. eu tô super conectada com o David. David Lynch. David Lynch vai acabar de fazer ganhar na cena. Hashtag David Mary Blue. Não, Mary Bruce Então, acabou, é maravilhoso. É maravilhoso, é uma criação do Muito bom. do Twitter. Então, pra mim, eu tenho essas. E vou lembrar de outras ainda, mas essa do David Lynch, gente, vejam, por favor. Vou dar uma olhada. Bel,
Foi maravilhoso. Pô, te foi receber demais, aqui. cara. Ah, eu adorei também. Eu assisto, vocês sabem, né? Eu assisto. Parabéns, sucesso aí. nóis. Muito feliz que você tá gostando de desbravar essa ferramenta nova, porque o país inteiro precisa conhecer seu talento, que é demais mesmo.